Então, todo mundo que está me ouvindo, sejam todos muito bem-vindos. Só recapitulando um pouquinho do que é o Poder da Ação. O Poder da Ação, ele é um conteúdo de inteligência emocional, de práticas e ferramentas do coaching para nos auxiliar na nossa tomada de decisão, no nosso posicionamento na nossa vida, para que a gente possa melhorar aí, né, a nossa participação ativa na vida, né? Esse é um grande diferencial. E o coaching integral sistêmico, ele trabalha as ferramentas práticas do coaching, ele traz uma ampliação com a questão da inteligência emocional. Então, dentro do formato de trabalho do coaching, a gente vai sempre desenvolver práticas e novas habilidades de gestão emocional, e a gente também vai olhar para a nossa vida sistemicamente, né? Não dá para olhar só para um lado, não dá para olhar só dar foco em uma só direção, principalmente porque a gente sabe que tudo que a gente faz acaba reverberando, né, nos outros pilares da nossa vida. Então, o Poder da Ação, quando o Paulo criou tudo isso, só para a gente relembrar da segunda-feira, ele realmente fez com que esse conteúdo ficasse no formato tão especial que ele cresceu e evoluiu muito, principalmente quando ele começou a ser entregue, né, através do livro aqui. E conforme ele foi gerando, foi constatando que o livro Poder da Ação, ele foi compilado do único treinamento de inteligência emocional brasileiro. Então, a gente tem aí, né, aplausos para nós que um brasileiro conseguiu realmente desenvolver um trabalho muito legal, né? Então, hoje, isso aqui eu já falei na segunda-feira, que é um pouco da minha história com o coach, já falei também, né, sobre a minha formação, sobre o meu trabalho, inclusive eu tenho uma resposta aí para dar para a Dayana, que ela fez um pedido para mim. Dayana, eu não esqueci de você, se você estiver aqui com a gente, tá? Eu vou, assim que eu puder, amanhã, na verdade, hoje eu tive um dia um pouquinho diferente do normal, mas amanhã eu vou colocar tudo em dia, tá? Das minhas respostas, inclusive a sua. Então, quando a gente fala de poder da ação, ele realmente traz uma proposta, né, de desenvolvimento aí de habilidades, novas habilidades e competências para que a gente possa usufruir o melhor da nossa vida. Então, nós acreditamos, dentro da metodologia do coach integral sistêmico, que existe sim uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida plena, que todos nós podemos viver, e ela está muito perto de nós, ela está realmente a um esticar do braço, desde que a gente esteja agindo certo e na hora certa. Porém, diante ali de todo o contexto da nossa vida, sempre a gente vai ser convidado a viver uma vida com um pouco mais de abundância, viver uma vida olhando, né, para mais oportunidades. Eu falei muito disso a semana passada, e também viver uma vida com uma visão um pouco mais de escassez, uma visão mais limitada, com um pouco mais de ameaça. E a gente sabe que, infelizmente, esse momento que a gente está vivendo, a gente está sendo muito testado, né, para saber de que lado aí que a gente está jogando. Então, 2020 ele chegou com tudo, né? Chegou como uma grande oportunidade para todos nós, mas de repente, como eu falei segunda-feira, opa, parou tudo, mudou tudo, chegou-se aí um evento inesperado, né? Que realmente ninguém imaginava que isso tudo ia acontecer, e a gente foi, querendo ou não, a gente foi obrigado a mudar os nossos planos, ajustar os nossos planos, e a gente sabe que profissionalmente também isso trouxe muito desgaste, né? Muitas coisas mudaram no nosso ambiente profissional. E aí, então, hoje, o Poder da Ação não só ele é um manual prático para a gente definir melhor qual é o plano que a gente tem para viver o melhor da nossa vida, como também agora a gente atravessar e passar por essa pandemia, por tudo que está acontecendo com relação a isso. Então, esse conteúdo ele é dividido aí em 7 pontos, né, em 7 conteúdos, que é a questão do acorde, essa questão do posicionamento, para a gente decidir, pensar em que lado que a gente vai jogar, né? Qual é o time que a gente vai jogar. A gente tem o conteúdo do Haja, que ele está bem focado em planejamento, que é o que nós vamos falar um pouco hoje. Plano de ação, planejamento, execução, como é que a gente age de uma forma muito prática mais na nossa vida. A questão da autorresponsabilidade, que nós também vamos falar um pouquinho hoje, porque o líder, né, o profissional que ele não é autorresponsável, ele realmente não transforma, ele não muda, ele não cresce. Então, essa questão da autorresponsabilidade, ela é extremamente importante, principalmente hoje, para o profissional de hoje e para o profissional do futuro. Nós vamos falar um pouquinho do foco, falar, né, o conteúdo
traz o conteúdo do foco, inteligência foco-temporal, os tipos de foco que a gente pode desenvolver. Então, isso ajuda bastante, né, no nosso dia a dia. A questão da nossa comunicação, que a gente falou na segunda-feira, né? Que tipo de comunicação, se a gente tem uma comunicação mais assertiva, uma comunicação que ela ajuda a gente no nosso crescimento. Se eu estou lá, né, vivendo uma vida de vencedor, de jovem aprendiz, de novo aprendiz, ou se eu sou lá um fracassado, que estou sempre vivendo para baixo, deprimido, e assim a gente vai construindo a nossa vida com base no que a gente pensa, porque a gente sabe, né, que o que a gente pensa, a gente sente e a gente cria, tá? Sempre que vocês estão num processo de coach comigo, ou num outro tipo de curso, a gente traz muito isso. Pensamento, sentimento e a criação, né? Com base nas nossas ações. E a gente também falou um pouquinho do questione, por que é importante a gente olhar para a nossa vida sempre, olhar ali para os nossos pilares, entender como é que eles estão, entender o que está acontecendo com cada uma das minhas áreas, né, da vida, o que eu estou fazendo, qual é o meu posicionamento, se aqui eu estou agindo, se aqui eu estou na zona de conforto, se aqui eu tenho distração, se aqui eu estou bem focado, e a gente sempre está avaliando e questionando isso, né? Tanto que ele fala que uma vida sem ser questionada e avaliada não merece ser vivida. Por quê? Porque a gente pode estar sempre melhorando. Uma das coisas, uma frase bem legal que eu gosto muito é essa, né? Nada é tão bom que não possa ficar ainda melhor. Porém, se a gente não olhar, se a gente não avaliar, se a gente não estar ali de corpo presente na nossa vida, também nada é tão ruim que não possa piorar. Então, a gente precisa ficar bem antenado e bem acordado com relação a isso, né? A gente fala que fundo do poço não existe. Ele pode, sim, piorar. Se você acha que está ruim, se você não cuidar e se você não, como se diz, travar suas mãos lá nas paredes desse poço que de repente você está se vendo, se você não parar, você pode continuar caindo. E isso é uma questão que a gente precisa estar olhando para questionar. E aí depois a gente falou um pouquinho de crença, né, do CREA, que fala um pouquinho com relação a quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, quais são as minhas crenças de identidade, capacidade, merecimento. Isso é um assunto que daria aí mais 10 horas no mínimo de conteúdo, a gente sabe que ele é bem abrangente, mas tá aí, também faz parte do livro, né? No livro está super bem descrito tudo isso. É um exercício, para mim, muito desafiador, confesso a vocês, falar do conteúdo Poder da Ação em 1 hora e meia, porque ele realmente é um composto aí de 16 horas de treinamento. Então, hoje a gente está aqui, né, só com as pílulazinhas do mesmo do Poder da Ação. Beleza até aqui, pessoal? Combinado? Tá todo mundo junto, né? E aí, como eu falei para vocês, depois que a gente conversa e entende um pouquinho a respeito do acorde, do haja, do foco, como que eu estou agindo na minha vida, eu começo a entender se realmente eu estou colocando a minha vida mais para um lado de oportunidades e de abundância, de vida mais plena, de eu poder equilibrar, né, a minha vida, ou eu estou só olhando para a minha vida com um olhar de ameaça, de escassez, e tudo que realmente, às vezes, né, traz uma sombra escura, né, e eu não consigo, talvez, ver uma saída. Então, isso tudo é decisão. A gente falou muito disso na semana passada. E aí, hoje, eu queria falar para vocês, para a gente já entrar, né, no conteúdo, que hoje o nosso foco é vida profissional, então a gente sabe que mesmo lá no MAS, daqui a pouco eu vou passar um pouquinho ele para vocês, mesmo no MAS, você percebe que um lado do MAS ele é mais emocional, é onde fala de relacionamentos, casamento, filho, social, mas o outro lado ele é um pouco mais racional, que é onde normalmente está o nosso pilar profissional, né? Então a gente sabe que a gente é dividido mesmo como é no nosso cérebro, mas tudo isso acaba se tornando integral, porque a gente não consegue não ter um problema, um desafio no trabalho e não levar para casa. A gente tenta, a gente se esforça, mas não é assim. Então, hoje eu queria aqui conversar com vocês, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, para você que é ou empresário, ou líder, ou gestor, ou você está aí na frente do seu negócio empreendendo, ou você está mesmo trabalhando, mas você tem uma liderança, né? Uma das coisas que é bem importante a gente já colocar isso como um fato importante é que todos nós somos líderes. Ou você lidera o seu irmão mais novo, ou você lidera a sua família, ou você lidera a sua família no seu trabalho. Então, a nossa liderança, ela é realmente exercida o tempo todo. Por mais que você ache que não, sempre você está inspirando alguém, sempre alguém vai estar te olhando e, de repente, você pode, sim, ser uma pessoa inspiradora,
potencializar um lado, potencializar outro. Então, isso é o que a gente faz a todo momento, como pai, como profissional, como líder, como um amigo, a gente está sempre ali, de repente, ajudando ou não. Então, é muito importante a gente entender que, principalmente nesse contexto agora, quais são as minhas metas, quais são os meus sonhos e quais são as minhas crenças profissionais. Por quê? Porque quando a gente está falando de profissional, principalmente hoje, né? Eu até falei isso hoje de manhã quando eu estava conversando com uma pessoa. A geração agora mais atual, os jovens de hoje, os jovens mesmo, né? Não sei se os jovens, tem muitos jovens aqui na nossa sala, mas o que que acontece? Os jovens de hoje, eles ainda não têm muito apego, né, ao trabalho. Quando você fala com um adolescente, assim, ele gosta, ele quer, tá pensando tal, mas não é aquela coisa de, nossa, tem que trabalhar. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu já estava trabalhando com carteira assinada, levantava 5 horas da manhã para ir trabalhar, porque eu aprendi que isso fazia parte da minha vida e eu não tinha outra opção, né? E a gente sabe que hoje as gerações mais novas, elas estão saindo para trabalhar um pouco mais tarde. Primeiro elas estudam, né? O pai e a mãe têm condição de ajudar um pouco mais. Então, o que que acontece? A gente vai para o campo de batalha um pouco mais tarde. Então, assim, o que que acontece? Quando você fala com uma geração um pouquinho antes dessa atual, a gente sabe que o trabalho é extremamente importante. Inclusive, às vezes mais importante do que qualquer outra área da nossa vida. Então, é importante que a gente traga essa reflexão agora. O que que o profissional representa na sua vida, né? O que que as profissões, o seu pilar profissional, o quanto aí, de repente, de porcentagem você realmente tem, né? Sobre o seu pilar profissional, que é extremamente importante que você entenda isso, porque isso vai falar muito de você, vai falar muito, muito da sua postura, muito do seu engajamento com aquilo que você acredita. Sim ou não? E aí é onde os nossos desafios começam a acontecer. Porque a gente sabe, né, que infelizmente existe às vezes uma dificuldade muito grande da gente alinhar as nossas expectativas, as nossas capacidades e os nossos anseios e a nossa ação diária no trabalho com o restante da nossa vida. Então, quantas pessoas que você conhece, eu tenho certeza que você não é assim, tá? Eu tenho certeza mesmo que você não é assim. Mas sabe aquele amigo do amigo do amigo? Sabe aquela pessoa que de vez em quando a gente conhece? Quem é assim que de repente já sabe que é super assoberbada no trabalho, traz trabalho para casa, né? Mistura tudo, a hora que é para estar com o marido, tá trabalhando, a hora que é para estar com o filho, tá trabalhando, a hora do final de semana não existe porque ele sempre traz algum trabalho para casa, ele vive assoberbado, ele vive estressado, ele vive tenso porque ele não dá conta, ele não consegue, né? Então isso são coisas que um profissional aí de repente desequilíbrio, ele causa. Além da centralização, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que estão, de repente, tão centralizadores que eles não conseguem ter um time engajado, eles não conseguem se posicionar na sua liderança com mais sabedoria, com mais inteligência emocional, porque tudo está na sua mão, ele segura tudo, talvez por inexperiência, talvez por falta de conhecimento, mas a gente sabe que esse tipo aqui de sofrimento, né, esse tipo de dor, vamos dizer assim, é talvez uma das maiorias das vivências dos profissionais em desequilíbrio, nosso profissional em desequilíbrio. Então, é extremamente importante que a gente reflita o quanto que o nosso profissional, que a nossa vida profissional, ela pode estar, sim, afetando, tá? O restante do nosso MAS, o restante da nossa vida sistêmica. Então, você está vendo aqui uma tela que eu coloquei, que se você esteve comigo na segunda-feira, você deve estar lembrando dela. A gente tem 11 pilares da nossa vida, mas existe um grupo de pessoas que esses 11 pilares estão centralizados quase que em um, que é o profissional. E se eu perder a minha identidade profissional, se eu perder ali o meu reconhecimento, o meu valor profissional, o resto da minha vida não adianta nada, ela não é como se não valesse mais nada. Então isso é uma das coisas que a gente precisa buscar equilibrar. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês da diferença entre o chefe e o líder, principalmente com relação à inteligência emocional.
A gente sabe que hoje, num cenário aí, né, onde a maioria das pessoas, eu estou falando para a maioria, a gente percebe que os chefes, né, os chefes que não estão atuando na liderança, que eles não estão desenvolvendo lideranças, que eles não estão buscando trazer e desenvolver e se transformar num líder mais inspirador, eles têm muita responsabilidade, e quando eu estou falando muito, é carregar nas costas, né? Ele tem um excesso de autoexigência, então você percebe o quanto eles são exigentes, principalmente com eles mesmos. Eles têm uma liderança solitária, então eles estão lá na ponta sozinhos, e normalmente eles sofrem sozinhos, eles passam por desafios sozinhos, e eles trazem, inclusive, dores e doenças futuras sozinhos, porque eles estão ali, né, só sofrendo, né? A gente tem também a questão da intensa jornada de trabalho, então o trabalho não acaba, né? A pessoa sonha com o trabalho, eu falei isso na semana passada, na aula passada, a pessoa vai para casa falando trabalho, chega em casa falando celular, fala à noite com o cliente, fala de manhãzinha logo no primeiro horário, antes de fazer nada, ele já está correndo atrás de alguma coisa. Então a pessoa não desliga do trabalho. Ele também, acaba tendo muita organização e às vezes pouca execução. Ele está realmente no técnico e operacional, o que normalmente um líder, um chefe, o ideal é que ele esteja mais no estratégico. Ele acaba sendo extremamente racional, extremamente trazendo tudo para o lado da razão, do correto, do que tem que ser assim, pronto, acabou. E acaba sendo uma pessoa muito mais estressada. E com isso, o que acontece? Ele traz a profissão, a influência profissional, tanto do ponto positivo, ou estou feliz pra caramba, as coisas estão dando certo, quando não dão para todas as outras áreas, né? Então, isso é muito importante. Porém, quando ele descobre que existe sim uma luz no fim do túnel, quando ele descobre que ele pode se tornar um líder, né, mais inspirador, que existem ferramentas que podem auxiliá-lo, né, no desenvolvimento aí pessoal e profissional, ele pode se transformar num líder, né, vamos dizer assim, num líder integral sistêmico, que eu falo que é um líder mais inspirador, onde o excesso de responsabilidade, ou aquele muita responsabilidade, se torna autorresponsabilidade. E aí é onde ele realmente se torna o protagonista, né? Ele se torna o capitão, ele se torna ali a pessoa que vai olhar para aquilo tudo de uma forma muito mais positiva, muito mais pontual e estratégica. E possivelmente ele vai realmente trazer a solução. Ele deixa, né, de ter aí outros pontos mais negativos e se torna uma pessoa mais proativa. Então, ele para de se autoexigir e se torna uma pessoa proativa, mas entendendo que ele também pode ser vulnerável. Quem assistiu, né, a minha live da semana passada, que a gente falou de vulnerabilidade, a gente percebe que a pessoa, que o líder que ele se torna mais vulnerável, que ele se coloca na situação de um modo diferente, ele acaba ficando mais empático. E os relacionamentos mudam, né? E com isso ele traz um pouco mais de envolvimento, ele melhora a empatia, a liderança dele se torna uma liderança muito mais inspiradora, conforme ele vai trabalhando, né, as questões emocionais dele, ele consegue e começa a ficar mais seguro para delegar e fazer gestão, porque infelizmente a gente percebe que o líder, que ele é o chefe, né, que ele é muito centralizador, ele é muito inseguro, então ele acaba conseguindo ter melhor esse autocontrole e essa autoestima um pouco mais tranquila, para que ele possa, assim, delegar e fazer gestão de tudo que ele está fazendo, né? Ele começa a traduzir a vida dele em pensar, sentir, agir, então ele tem um momento de respirar, o tempo de pensar e o tempo de entregar, e isso é super importante para um processo de liderança, né? Ele se torna um pouco mais humanizado, então ele vê que, eu tenho um time, eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho vários grupos e várias famílias que estão recebendo a minha influência, a minha conexão, ela acaba sendo, talvez, multiplicada e transmitida. E ele começa a entender que existe, sim, uma questão emocional que precisa ser respeitada, principalmente a dele, né? E com isso, ele passa de viver uma vida só no estresse e ele busca um pouco mais cuidar da saúde para que ele, sim, desenvolva satisfação na vida. E esse é o grande lance, né? Quando o líder ele está satisfeito, quando ele traz autorresponsabilidade, quando ele começa a ver e a perceber a proatividade dele, que não é negativa, que é possível, quando ele tem mais empatia, que ele começa a perceber
perceber que a liderança dele está respondendo, né? E ele começa a sentir coisas diferentes, a satisfação dele aumenta demais, o nível de satisfação dele aumenta demais. E, consequentemente, os resultados também. E o que vai acontecer com esse líder? Ele vai entender que o profissional, que a vida profissional dele é parte da vida dele. E que ele não precisa ficar 280% focado na vida toda dele profissional, porque ele vai entender que se ele estiver bem em outros pilares, o profissional também vai rodar. E esse é o grande lance do Tem Poder Quem Age. Quando eu falei da segunda-feira, sobre o foco, de eu poder estar 100% gerando presença para que eu possa gerar poder e mudança naquela determinada área, naquele determinado ponto, eu posso aproveitar o melhor dele. E quando eu faço isso, quando eu chego com o meu profissional, para o meu profissional, e eu estou ali 100% focada, presente, entregue, com satisfação e pronta, eu consigo não só me tornar um líder muito mais inspirador, muito mais presente, muito mais sábio, eu consigo usar toda a minha mecânica de inteligência, né, cognitiva, para que eu possa tirar o melhor de tudo que eu estou vivendo. Até porque você tem suas competências técnicas para fazer o que você decidiu fazer. E aí você não só foca e traz, né, esse resultado para o seu trabalho, como você também vai estar pronto para viver outros pilares, tá? Então eu queria saber o seguinte, quem quer isso, hein? Levanta a mão aí para mim, quem quer isso? Quem que gostaria de ter essa liderança mais inspiradora, esse equilíbrio, essa visão, né, e essa participação do pilar profissional muito mais ativo. Então, chegou a hora da gente começar a decidir mais uma vez se você é chefe, se você está sendo líder, e eu não estou falando agora, né, nesse posicionamento único para o seu trabalho, estou falando aí na sua casa, tá? Se você está sendo chefão aí, ou você está sendo líder inspirador para os seus filhos, para sua esposa, né, aí na sua igreja, aí na sua comunidade, e principalmente no seu trabalho. Tá? E aí a gente fala um pouquinho dessa questão de decisão. E eu volto a falar daquela imagem. Se você hoje está, de repente, conseguindo enxergar e focado em enxergar as oportunidades, né? E uma vida muito mais abundante, mais clara, mais objetiva, mais possível para a sua vida profissional, ou você está aí, de repente, só olhando para as ameaças, para a escassez e para as dores e para tudo que, de repente, você pode perder se você não se mobilizar nesse momento, ok? Então é importante. E não se esqueçam disso. No pilar profissional não é diferente. Você quer saber se você é um bom profissional? Você quer saber se você realmente dá conta, se você está sendo um líder inspirador, se você está fazendo diferença, se você está gerando resultado? Olha para o seu resultado profissional. Tá? Olha para quantas vezes você foi promovido nos últimos anos, como que está a sua avaliação e o seu feedback da sua liderança, como que está a sua participação ativa dentro do resultado da sua empresa, como que está sendo o feedback entre os seus colegas de trabalho, se realmente você está fazendo falta quando você de repente não está lá, tá? Independente da crise, independente do que está acontecendo no cenário hoje, tá? Entenda realmente e avalie qual é o seu resultado profissional, né? Aquela pergunta de coaching que a gente faz em todas as avaliações do MAS. Se você hoje, no seu pilar profissional, se você fosse o seu chefe, o seu líder, o seu gestor, você se contrataria? Essa é a grande pergunta, tá? Você se contrataria? Então, esse é o grande ponto para você começar a avaliar o seu profissional, o seu posicionamento, a sua busca e principalmente o seu nível de satisfação para fazer e para entregar. Até aqui, tudo bem? Hein? Dá um sinalzinho para mim aí, tudo bem? Sim ou não? Legal, boa. E com relação a isso, o que que acontece? A gente começa a entender que se eu tenho esse posicionamento, né, um pouco mais claro, eu começo a gerar planos. Eu começo, mesmo no momento de crise que nós estamos vivendo agora, eu começo a entender qual é da questão e principalmente o que que eu preciso fazer para me adaptar a tudo isso, para eu criar esse movimento mais flexível, para que eu possa entrar no fluxo de novo. Então, agora é muito importante que quando eu entendo tudo isso sobre o profissional, eu comece a entender
qual é o jogo que eu estou jogando e principalmente para que eu estou jogando, né? Eu falei muito isso na segunda-feira. Qual é o posicionamento? Eu estou fazendo isso pela minha família, eu estou fazendo isso pelo meu crescimento, pela minha evolução, o que eu estou fazendo e por quê? E é sempre importante a gente entender que mesmo no profissional, e muito mais às vezes para algumas pessoas, as historinhas, a zona de conforto e as distrações, elas são uma sombra. Elas são tão complicadas e tão limitantes que vocês não têm ideia. Eu queria até fazer um exercício para você que é líder, para você que é gestor, para você que está aí, né, junto com pessoas. Quem aqui é líder? Levanta a mão aí. Quem é gestor aí que trabalha? Oba, legal. Então, olha só. Dá uma visão aí com bastante amor no seu coração, tá? Sem julgamento, é só uma avaliação. Se dentro desse grupo que você trabalha, dentro desse grupo que você lidera, não tem aí mais ou menos um povo que conta uma historinha? Tem ou não tem? Puta, não vai dar certo não, o negócio tá difícil, esse mês tá complicado. Sim ou não? Tem assim ou não tem? E aquele que fala assim, ai, nossa, você não tem ideia, chefe, não vai rolar, porque ele não está querendo me atender, tá super complicado, eu não vou conseguir ir lá entregar isso para ele agora, tá difícil para marcar um call, e ele não sai daquela zona, né, de conforto dele. Tem isso também aí no seu grupo? Sim ou não? Que qualquer dorzinha de cabeça já vira como se diz, uma necessidade de um transplante neural. Já tiveram isso também? Sim ou não? Tudo é complicado, né? É ou não é? Né? E aquela distração que você está falando com a pessoa e a pessoa está em Marte. Já aconteceu isso com vocês também? Você fala, você conversa, você conta uma, duas, três, você desenha e de repente ela fala assim para você: desculpa, volta e fala tudo de novo que eu me perdi aqui. Já aconteceu isso com você também aí na sua liderança? Sim ou não? É mais ou menos assim? Agora, pensa se a gente não cuidar disso. Pensa se de repente eu me acostumo com historinha, com zona de conforto e com excesso de distração na minha vida profissional e na vida dos meus liderados. O que vai acontecer com o meu resultado? Põe. Fica tranquilo, tá tudo bem, né? Quem conhece de autorresponsabilidade vai entender o que eu tô falando, tá? E aí, o que acontece, gente? Qual que é o nosso posicionamento aqui, né? Que é super importante que a gente entenda. Do mesmo jeito que eu falei lá semana passada, na segunda-feira, tô na semana passada que eu tô achando que hoje é segunda. Que eu falei segunda-feira, né? Existem 3 tipos de pessoas no mundo, existem também 3 tipos de profissionais no mundo. Sim ou não? Hein? Aqueles que estão ali antenados, conectados, sempre prontos, super presentes, participativos, entregando, fazendo, né, o que é possível, o que é impossível para gerar o resultado. E esses são aqueles que têm superpoderes, que estão agindo certo na hora certa. Mas a gente tem aqueles que se o grito for alto, ele escuta e ele responde. Porém, se ninguém falar nada, ele está só ali esperando a onda chegar. É mais ou menos assim também ou não? Tem aqueles que até debaixo d'água você pode contar. E tem aqueles que mesmo que você coloque num transatlântico com destino ao paraíso, ele ainda está questionando. Tem ou não tem pessoas assim? Ai, né? Então, para tudo tem, olha, para tudo a gente também tem. Então, a pergunta é, como é que eu estou agindo no meu trabalho? Então, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre os 3 pontos que eu acho extremamente importante, principalmente dentro do contexto do conteúdo Poder da Ação, tá? E não se esqueçam que daqui a pouco a gente vai ter uma aula especial aí, um bônus especial presente para vocês sobre gestão na crise, de uma super especialista que está aqui com a gente hoje, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre algumas dicas dela, né, do campo de batalha dela, para a gente poder trazer isso para a nossa vida. Então, dentro dos pontos que eu, né, separei aqui para vocês, existem 3 coisas que são extremamente importantes. Primeiro, é a questão da visão de futuro do líder, né? Então, a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre planejamento e plano de ação, porque agora, principalmente nesse momento de crise, se você não estiver olhando para o seu planejamento, se você não estiver refazendo o seu plano de ação, pode ser que você tenha problema. E essa é uma base, né, do curso Poder da Ação, né? Para tudo a gente usa o plano de ação. E a gente também vai falar um pouquinho sobre liderança a partir da sua visão com o seu time. Se hoje você tem um bando, se hoje você tem uma equipe ou se hoje você tem um time mesmo jogando com você, tá bom? E aí, falando um pouquinho para a gente começar sobre visão de futuro.
Queria que vocês lessem para mim essa frase, junto comigo, para que a gente possa trazê-la para nós. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quem tem um bom porquê, enfrenta qualquer como. Viktor Frankl, ele é um psicanalista, né, um psiquiatra alemão, que ele passou, eu não sei se vocês conhecem a história dele, né? Mas Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente dos campos, né, de concentração da Segunda Guerra. A vida dele, ela mudou em exatos 15 minutos. Ele conta isso, né, no livro Em Busca de Sentido. Então, ele saiu do consultório com o tratado dele, né, o doutorado dele, o PhD dele na mão, que naquela época era tudo escrito, né? E quando ele chegou em casa, ele no trajeto dele chegar na casa dele, ele foi pego, né? Ele foi levado, enfim. E aí ele foi levado a esposa, a mãe e o pai. E ali, quando eles entraram no campo de concentração, exatos 15 minutos, ele perdeu a esposa, perdeu a mãe, perdeu o pai, ficou nu em pelo, tiraram todos os pelos dele, do corpo inteiro. Ele ficou nu e tiraram o dente de ouro que ele tinha. Ou seja, a vida dele acabou em 15 minutos. Ele perdeu tudo. E nesse movimento dele entrar para o campo de concentração e ele ficar ali, né, vivenciando tudo aquilo, ele conseguiu sobreviver no campo de concentração e sair em 4 anos. Então, ele ficou 4 anos preso lá. E o que aconteceu? Ele descobriu, né, para quem já leu o livro, tá entendendo o que eu estou falando, ele descobriu que o que fazia com que as pessoas se mantivessem vivas no campo de concentração era a visão de futuro do que elas iriam fazer quando saíssem de lá. Então, o que mudava dentro desse contexto? Que a pessoa que estava ali presa, passando por extrema necessidade, extrema dor, e tudo que era extremo, frio, fome, tudo, são coisas... Eu nunca me emocionei tanto num livro quanto esse, Em Busca de Sentido. Eu indico que todos leiam, porque é um livro muito realista. Então, ele descreve detalhadamente o que ele viveu. E ali naquela situação de extrema, né, necessidade, de extremo pavor, ele falava que era muito importante o envolvimento e a visão que a pessoa tinha. Então, se a pessoa ali, de uma hora para outra, ela parava de crer, de acreditar que ela tinha possibilidade de fazer algo na vida dela fora do campo de concentração, era questões de hora para ela morrer. Então, o que manteve Viktor Frankl vivo, que manteve ele ali, né, criando inclusive estratégias e reescrevendo, né, formatando de novo a tese dele, foi ele pensar em todos os detalhes, com todos os detalhes, o que ele iria fazer assim que ele saísse de lá. Então, ele falava que todos os dias era um exercício não só para ele sobreviver ali, mas para ele criar o futuro dele longe daquilo, fora daquilo. Então, ele falava que ele pensava em detalhes, em tudo que ele ia fazer fora daquilo quando tudo passasse. E foi isso que manteve ele preso. Vivo, né? E conforme ele conversava com as outras pessoas que estavam ali, ele percebia que para uns era mais fácil ter essa crença, manter-se, né, nessa fé de que uma hora vai dar certo, uma hora a gente sai daqui. E quando, diante dos desafios que eles viviam ali, das dores, dos problemas que eles tinham, a pessoa, ela desistia, passava-se horas, ela morria. Era coisa assim muito rápida. Você parava de acreditar no seu futuro, na possibilidade de um futuro diferente, a pessoa morria. Então, isso inclusive está escrito, né, na tese dele, é o grande, né, a sacada dele, a grande descoberta dele, e a respeito da logoterapia. Então, é muito legal o contexto dele, o contexto de tudo que ele fala. Então, por que eu estou falando a respeito disso, principalmente para o profissional? O líder que não tem uma visão de futuro positiva e, querendo ou não, motivante, ele acaba se perdendo. Ele acaba entrando numa zona de conforto, ele acaba começando a contar historinha e ele acaba se distraindo. Então, não tem se você quer ser um líder, que você quer fazer diferença, a sua visão de futuro, ela não só tem que estar construída, mas ela tem que ser sempre alimentada. Então, já faz um exercício aí, como é que está a sua visão de futuro mesmo agora na crise.
Qual é a sua visão de líder do futuro, né? Como é que você vai se posicionar, como é que você está se posicionando para que você chegue lá aonde você já desenhou, aonde você já criou e, de repente, onde você, inclusive, já colocou data, tá? Porque uma das coisas que é super importante para um líder é o sonho, ele continua. A gente pode mudar a data, mas o sonho, ele se mantém, né? E essa visão de futuro, principalmente, tem a ver com a questão do posicionamento e da participação da missão, visão, valores e hoje propósito, né? A gente sabe que o propósito do profissional hoje, por que eu estou fazendo, qual é, né, o grande encantamento, o grande diferencial de tudo que eu faço, que é o meu propósito, é aquilo que aquece meu coração e que me faz agir com muito mais satisfação no que eu me propus a fazer, isso tudo hoje tem que estar incluído na minha visão de futuro profissional, né? Para que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço e qual é o sentido maior de tudo isso na minha vida. Então, é importantíssimo que a sua visão de futuro também esteja elencado nesses passos, né? E aí a gente fala de planejamento. Então, se eu tenho uma visão de futuro bem clara, se eu tenho uma visão de futuro que ela está ali sendo construída, reconstruída, reajustada e, querendo ou não, ampliada, eu preciso ter ideia de planejamento e eu preciso conduzir o meu planejamento. Aqui eu trouxe uma imagem só para contextualizar. A gente sabe que tem planejamentos muito melhores, muito mais bem estruturados, muito mais modernos, inclusive, mas a gente precisa, sim, ter essa questão do planejamento, né? O líder que ele não tem um plano, ele está enroscado. E ele precisa fazer isso deduzido num plano de ação. Então, dentro do curso Poder da Ação, a gente trabalha, normalmente os alunos já saem de lá com 2 ou 3 planos de ação, ou melhor, um plano de ação para cada pilar da sua vida. Então, é importante que você não se esqueça que isso precisa fazer parte da sua vida. Você que é um gestor, você que é um líder, você que quer crescer profissionalmente, você que é empreendedor, você que está aí querendo desenvolver alguma atividade, principalmente uma atividade que ela precisa agora ser ajustada, adaptada, você precisa ter um plano, né? Um plano para fazer as coisas acontecerem. Certo? Até aqui tudo bem? Sim ou não? Tá tudo bem? Dá um sinalzinho aí para mim. Beleza. E aí, uma das coisas também que é super interessante, principalmente com relação ao plano de ação, é que assim, quando a gente está falando de metas, quando a gente está falando de sonhos, uma das coisas que vai definir muito o sucesso desse plano, muito sucesso de tudo que eu vou fazer, é o tamanho do sonho, a qualidade e a direção das ações e a velocidade das ações. Por isso que o plano de ação é tão importante. Porque uma coisa é eu querer, né, ter um sonho, né, para comprar e para adquirir uma Mercedes. Sim ou não? Hein, Carlinhos? Gostou da foto? Olha meu mural aí, é? Hein? Olha só. Fala certo. Quem gostou, hein, Anderson? Gostou também? Curtiu ou não? É o meu carro dos sonhos, tá? O meu mural é esse, tá? Não, não tô conseguindo ver. Daqui a pouco você... Então, assim, se eu tenho, por exemplo, lá no meu mural, vamos lá no meu mural eu sou um profissional, eu tenho um foco aí na minha vida de ter um carro legal, de ter um carro bem, né, top. E aí, qual é o plano de ação que eu tenho que fazer para ter um carro diferenciado aí, um carro AAA, vamos falar assim, e um carro legal também, né? Inclusive, foi meu primeiro carro, meu Golzinho foi meu primeiro carro quando eu comprei. Será que o plano de ação para eu ter uma Mercedes é idêntico ao plano de ação para eu ter um carro popular? Sim ou não? É, Carlinha? É, Anderson? É, Gi? Será que o plano de ação e o planejamento, né, a qualidade das ações para eu ter uma Mercedes, para eu conquistar uma Mercedes ou um carro popular é o mesmo? Sim ou não? E a velocidade, sim ou não? Então, a gente sabe que dependendo da visão que eu tenho, ela vai se tornar muito mais inspiradora ou não. Porque se eu estou ali motivado para trazer para minha família uma condição XYZ AAA de vida, isso sim vai me trazer muito mais vontade de realizar. E muito mais, inclusive, vamos dizer, muito mais busca para eu estar ali 100% me envolvendo com a qualidade e com as ações do meu plano de ação. Porque se é uma coisinha que não faz assim um movimento emocional na minha vida, não faz diferença eu trocar o A pelo B, olha, é quase que idêntico que eu me distraia e eu esqueça, inclusive, da minha meta.
Então, por isso que a gente fala que uma meta, um sonho, o tamanho do sonho, ele faz muita diferença para as nossas ações diárias. Ele fala muito, muito mais do que eu vou fazer, de como eu vou fazer e com o que eu vou conquistar. Por isso que a gente fala que esses 3 fatores, eles são super importantes para o meu sucesso, para a minha conquista dessa meta. Porque o tamanho é super importante, se ele é, né, se ele é um sonho pequenininho que não faz ali muito movimento, não vai me causar ali nem vontade, nem emoção que me projete para todos os dias, levantar, aprender, discutir, conversar, buscar o cliente, ele vai acabar me distraindo, porque não faz muita diferença. Agora, e principalmente a qualidade das ações que eu vou precisar fazer para realizar esse sonho. Então, a gente precisa entender o que vai estar aí no nosso mural, certo? A gente precisa entender o que vai estar aí na minha visão. Se é aí a minha visão extraordinária de futuro, ou se é uma visão de futuro. Porque tem diferença, não tem? Se eu tenho uma visão extraordinária de futuro, ou só de eu olhar para ela, meu olho já fica assim, ai, que delícia. E quando eu começo a imaginar ela, então, meu Deus, eu passeando, eu vivendo, eu comendo nos restaurantes, nossa, é fantástico. Agora, se vai ser só de sempre, melhoradinho, talvez eu não tenha a mesma vontade de fazer, né? Faço uma semana, faça outra e talvez eu acabe me perdendo. E aí a gente vai falar então, tudo bem até aqui? Respeito de visão de futuro. Eu quero saber com vocês quem é que tem mural dos sonhos pronto. Levanta a mão aí para mim quem está com o mural dos sonhos pronto. Hã? Olha que lindo! E quem não tem, por favor, trate de fazer. Carlinhos, não gostei da sua cara, tá? E Naê, faz favor, tá bom? Tá? Fica tranquilo, tá tudo certo, tá bom? A gente precisa de uma direção. O que tá escrito lá em Ababook? Ababook? Escreve os seus sonhos lá em tábuas, não tá assim, Carlinhos? Conta pra mim, Carlinhos. Então tá aí, tem que mostrar, meu filho, para que todos que passam enxerguem, entendeu? Então a gente precisa ter. A gente precisa ter um mapa de onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Porque se a gente não tiver um mapa de para onde nós estamos indo, qualquer lugar serve, ok? E talvez esse qualquer lugar não seja tão bom, tá? Então presta atenção aí no que você está fazendo, porque fazer você vai fazer de qualquer jeito, ok? Fique bem esperto com relação a isso, tá? Agir, a gente vai continuar agindo de qualquer jeito. Todos os dias, a partir do momento que você abre os seus olhos, a sua mente, ela voa, o seu corpo, ele começa a se movimentar e você vai começar a fazer. É por isso que a gente fala que tem poder quem age, mas poder quem age certo, superpoderes quem age certo na hora certa. Então, usa tudo que você tem a seu favor, hein? Principalmente aí no seu trabalho. E aí a gente vai diferenciar, então, o que seria bando, equipe e time. Quando a gente está falando de business coach, quando a gente está falando de o business, né, o coaching business nas empresas, esse é um dos pontos que mais chamam a nossa atenção quando a gente começa a avaliar os nossos colaboradores. Porque existe uma diferença muito grande entre bando, entre equipe e entre time. Todos nós, é claro, que gostaríamos de ter o nosso time, né? Quem tem um time, principalmente bem orquestrado por um líder inspirador, ele tem total diferença no seu sucesso, no seu resultado. Porém, a gente precisa identificar qual é o estágio que nós estamos. Quando a gente está falando de um bando, o que é? É cada um por si, cada um olhando para o seu umbigo, cada um resolvendo o seu problema, e às vezes até jogando contra, né? Porque às vezes eu tenho aí fofoca, eu tenho críticas exageradas, eu tenho excesso de julgamento, falta total de autorresponsabilidade, e é cada um por si, Deus por todos, e vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Ou seja, não tem nada, não tem envolvimento, não tem engajamento, não tem troca, não tem nada. Então, quando você tem um bando trabalhando junto com você, você sabe que 5 para 6 está todo mundo com o celular, com os computadores desligados, esperando na porta para sair, tá? Então, esse é um sinal muito, muito claro. Eles chegam às 8h05 e eles saem às 5 para 6. Esse é o bando. Todo mundo vai, cai fora. E outra coisa, quando você está atuando ainda, que você tem um bando perto de você, você vai ter sempre ali um gargalo oculto que você talvez não perceba, que você vai ter um líder ali totalmente torto que está juntando esse grupo até contra os próprios objetivos e
ações, né? O próprio objetivo da empresa. Então, a gente precisa ficar bem antenado nisso para você ir rápido e ser pontual para entender se você tem um bando, se de repente você está aí trabalhando com um bando, né? Aí junto com você. Quando a gente começa a crescer um pouco, trazer um pouco mais de evolução para esse time, de progresso para esse time, a gente começa a entender que ele se torna uma equipe. E aí sim, cada um começa a trabalhar entregando o melhor que ele tem, mas ainda assim, ele ainda está olhando cada um no seu quadrado. Ele ainda não participa, ele ainda não entra, né? Não faz sinergia, ele ainda não se sente parte do grupo. Ele faz o que tem que ser feito, ele entrega e tá tudo bem, foi embora, tá feito, tá aqui o meu, tchauzinho e fui. Então, quando a gente começa a ter uma equipe, a gente começa a ver um pouco mais de resultado, a gente começa a ver a participação maior de cada um deles, mas ainda o jogo não ficou gostoso. A troca ainda não aconteceu, né? A gente fazer essa busca de um ajudar o outro, de um estar presente com o outro, trazer uma solução, de trazer realmente, né, uma engrenagem funcionando, ainda não está rodando. E eu preciso de mais investimento, principalmente na minha liderança, para que ele se torne time. E aí, quando ele está time, o que acontece? Na hora que o técnico chega, né? O Rodrigo fala muito isso, meu marido fala muito isso. Na hora que o técnico chega, que o maestro chega, ele sabe exatamente onde ele tem que sentar, qual é, né, a afinação ideal do instrumento, qual é a hora que ele entra para a jogada e como que a jogada dele faz diferença para que o resultado venha. Então, a gente precisa muito entender se você está encaixando as peças e se vocês realmente estão trazendo aí, se você está sendo um líder mais inspirador para que seu time se torne um time mais campeão e que o resultado chegue, né, até vocês. Então, quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de essa evolução, né, do seu grupo de trabalho, a gente precisa identificar em qual estágio que eu estou, porque todos eles precisam ser desenvolvidos, né? Se você tem um bando, você precisa andar logo, você está atrasado, você precisa correr. Se você tem uma equipe, você tem que começar a ajustar. E se você tem um time, esse time precisa ser treinado. E esse treino, quanto mais você treina, melhor vocês ficam. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Show de bola, muito bom. E aí, para o líder, uma das coisas que é mais interessante, principalmente hoje, é ele ter um tempo para ele respirar, né? A gente sabe que o líder hoje ele tem aí sim um movimento, né? Que ele está sendo não só exigido, mas ele precisa estar presente 100%, porque ele é olhado, ele é acompanhado, né? Ele é observado e ele precisa ter um tempo de autocuidado. Então, por isso que hoje a meditação, principalmente em ambientes profissionais, o mindfulness, que está falando-se muito disso, ele está crescendo muito. Então, como líder, você precisa realmente questionar aí dentro das suas ações se você está tendo esse tempo de respiro para você, que é muito importante, né? Existem algumas empresas hoje que já tem um lugar, né, um ambiente preparado dentro da empresa lá, um lugarzinho reservado para que as pessoas possam estar ali sem celular, sem nada na mão, que eles podem, de repente, até tirar o sapato e sentar um pouco para fazer um exercício de meditação, para ele fazer ali a sua oração, para ele ter um momento de conexão com ele mesmo. Isso mesmo dentro do ambiente de trabalho, no horário de trabalho. Então, as empresas que elas estão mais conectadas e principalmente visando, né, esse profissional do futuro, de trazer as habilidades e competências do profissional de futuro, eles estão fazendo isso. Na sua empresa já tem isso? Sim ou não? Já tem um tempinho aí para você se conectar? E essa é a questão do ponto X, né? Que tipo de líder, que tipo de gestor, que tipo de empresário, que tipo de empreendedor eu sou? Eu preciso realmente ter uma visão para mim como profissional. Eu preciso começar a desenhar o meu posicionamento, a minha autoimagem de sucesso. E para que eu tenha essa autoimagem de sucesso, eu preciso começar a me preparar. Me preparar porque eu sei que vai ter bastante coisa que pode sim aí me distrair, né? E aí é por isso que hoje eu convidei, tudo certo aí, Gi? Vamos bater um papo com a galera? Hoje eu trouxe aqui para vocês, eu vou até tirar um pouquinho aqui a minha tela. Eu trouxe aqui a Gisele Toledo, tá sem som aí, Gi, abre para nós. Então, agora vocês vão ter aí uma oportunidade de ouvir a Gisele, né? Conseguiu liberar, Gi? Vê se você consegue liberar aí, Malu. Não? Gisele Toledo. Peraí.
Então, o que que acontece? Conseguiu? Tenta de novo, Gi, por favor. Aí, fala. Agora sim, é que você tinha que autorizar aí para poder falar. Legal. Então, o que que acontece? Deixa eu contar um pouquinho para vocês da Gisele rapidamente. Gisele é uma cliente que se tornou amiga, né? Nós tivemos aí a oportunidade de... A Gisele participou do curso Poder da Ação comigo aqui em São José presencial. E depois que a gente teve essa experiência no Poder da Ação, a gente acabou se conhecendo, né? Ela fez coach individual, enfim, ela vai contar um pouquinho rapidinho da história. Mas o que é mais interessante é o seguinte: Gisele é uma grande gestora, né? Ela é diretora comercial da Band São Paulo, então ela trabalha em São Paulo. Ela é de São José, mas está em São Paulo. Tá frio aí, Gi? Tá gelado. Gelado, então. E ela tá vivendo tudo isso que a gente está vivendo de uma forma ainda mais, né, complicada, ainda mais desafiadora, porque ela está dentro da TV, então ela tem as informações assim. E ela é uma grande gestora, uma grande líder, uma grande diretora, ela trabalha lá em cima, né? E eu pedi para ela, Gi, vamos fazer o seguinte, troca um pouquinho com a gente, o que que você está vivendo, o que que você está vendo, porque ela está, querendo ou não, se relacionando com vários tipos de negócio, com vários outros empresários, e ela está vivenciando muita coisa. Então, eu pedi para ela trazer aqui para vocês algumas experiências que ela está tendo, trazer algumas dicas, né? E principalmente o que que ela está vivenciando na pele, né? Nesse momento aí tão desafiador e tão diferente para o gestor, para o líder, para o empresário, na visão dela. Gi, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu vou quebrar um pouco o seu protocolo, porque eu gosto mais de perguntas do que eu ficar falando muito. Abro o áudio de todo mundo. Tá, vou abrir o áudio. Vamos lá. Eu vou abrir um pouquinho, mas aí a gente abre para perguntas que eu acho que pode ser legal também. Bom, a gente aqui em São Paulo, a gente está no centro nervoso da pandemia, né? E esse novo cenário que se apresentou foi muito de repente, né? Um dia a gente estava trabalhando, no dia seguinte estava todo mundo em casa. E Sim. Como a gente consegue lidar com essas situações, mantendo a equipe motivada e mantendo a gente motivada, né? Porque antes de a gente manter a equipe, a gente precisa manter a gente motivada. E aí eu fui buscar um monte de dicas e tudo mais, e um pouquinho, eu acho que eu aprendi, a história agora é learning by doing, né? A gente tem que ir aprendendo fazendo. Eu acho que o dia a dia está muito transformador. Eu não falo em mudança, eu falo em transformação, porque a mudança pode voltar, né? Você muda e depois você se adequa, mas a gente está vivendo um momento de transformação das empresas, dos negócios, das relações, né? Aqui na Band a gente tem 2.000 funcionários, 50% estão trabalhando. O jornalismo está pilhado, trabalhando horrores, enquanto o comercial está administrando as questões comerciais, porque assim, os clientes no mercado de São Paulo fecharam todos. E aí eu vou colocar um cliente no ar falando assim, venha para a loja do Marabras, com a loja fechada, não dá. Então, a gente tem todo um movimento de administrar contratos do ano inteiro, né, que é estressante e que, no primeiro momento, parece que todos os anunciantes saíram do ar, né? Teve todo mundo ficou meio sem chão. No segundo momento, a gente percebe que as pessoas entenderam que não podem quebrar o diálogo com seus clientes, não podem quebrar a comunicação com seus clientes. E aí a coisa começou a entender. E a gente também começou a entender esse movimento de como trabalhar em casa. Você sabe da minha experiência, eu tenho uma mãe idosa que foi para minha casa sem cuidadora, sem empregada, e eu tendo que fazer, cuidar da equipe, trabalhar, fazer comida, quer dizer, como a gente administra tudo isso? Então, a primeira semana foi um caos absoluto, acho que de todo mundo, né? E aí a gente percebe o quanto a gente precisa ter empatia com os funcionários. Eu estava num call esses dias com uma empresária, pulou o gato dela em cima da... Assim, e aí a gente vai lidando com as adversidades do dia a dia, aprendendo como lidar com home office, né? Que todo mundo agora fala que é work from home, não é home office mais, a gente trabalha de casa. Você vê um monte de empresas já estabelecendo que até o final do ano vai trabalhar em casa. Então, os negócios mudaram. E aí eu acho que tem 3 pilares muito importantes que a gente precisa ficar de olho. Primeiro,
o mundo se transformou do dia para a noite. Será que a gente está se transformando também? Até que ponto a gente consegue desapegar do passado? Porque eu acho que tem que ser um desapego absoluto, integral, porque nada que a gente fazia ontem a gente vai fazer igual hoje. Nada, absolutamente nada. Né? Então, como que a gente se desapega disso? A minha liderança de ontem não pode ser a mesma liderança de hoje. Ontem eu juntava a equipe toda semana, agora eu faço call com a minha equipe. Agora eu tenho que manter o cara motivado o dia inteiro. E aí, como se ele está dentro de casa de pijama, né? Até que ponto ele está realmente entendendo que ele precisa estar lá pronto para estabelecer negócio com os clientes, com empatia, mas ele dentro de casa... Assim, eu vi no Weineg falando a Band News, até comentei com você, né, Giovana? Assim, a gente tem que tirar o pijama. Primeiro, como que você mantém motivado? Primeira coisa, tira o pijama, né? Passa um negócio na cara, porque senão a gente fica naquela que você está dentro de casa, o seu cérebro não percebe que você não está de férias. Ele acha que você está numa rotina que não é de trabalho. Né? Então, acho que o ser humano é muito adaptável, né, Gi? A gente acaba acostumando com esse excesso de flexibilidade e a gente esquece que é possível também de fazer negócios dentro de casa, não é assim? A gente consegue gerar. Eu vi aquele Guilherme Benchamal, o presidente da XP, ele falando assim, eu viajava muito e eu percebi que eu não preciso viajar mais. Porque eu posso fazer meu call com Nova York, eu não preciso estar todo dia viajando. Então, assim, realmente a gente teve uma transformação de como funcionam os negócios. Né? Então, acho que o primeiro ponto, se a gente está se transformando também, até que ponto a gente está conseguindo se adaptar a esse novo modelo, né, de trabalho, se a gente está adaptado, se a gente consegue realmente trazer a motivação dentro de casa, porque as coisas não vão voltar mais. O segundo ponto que eu acho que é importante é a gente ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Né? A coragem, né? É um termo que a gente usa muito, porque assim, a gente tem que desapegar e a gente está no momento agora de experimentar coisas novas. Mas para isso precisa ter coragem. O líder precisa ter coragem de inovar, de fazer diferente, de buscar novas alternativas. E eu vou falar uma coisa para você que eu tenho aprendido no meu dia a dia. Não existe fórmula mirabolante. O fazer diferente, às vezes, é fazer o básico bem feito. Ter um bom atendimento, ter uma planilha de custos, porque a gente foi se perdendo com 1000 tecnologias. Assim, você tem que estar em todas as plataformas, a sua empresa tem que estar em tudo quanto é negócio, você tem que entender do digital, você tem que entender... Será que tem? Né? Será que tem? Será que tem? Aonde está escrito que tem? Né? Então, até que ponto a gente... Eu estou fazendo um curso de digital, né? Porque tem que fazer, e a menina estava falando exatamente isso. A gente tem tanta informação hoje que, assim, dificilmente alguém consegue saber tudo do digital, ou tudo de televisão, ou tudo de qualquer área. Então, assim, a gente tem que se complementar, as coisas têm que ser complementares. As parcerias cada vez vão ser mais intensas, né? De negócios, de joint ventures, as startups estão cada vez... É o momento da startup, né? Dizem que agora, na nossa crise, dessa crise da pandemia, os grandes negócios não vão ser mais o protagonista. Na verdade, as pequenas empresas com soluções para as dores dos seus clientes vão estar protagonizando o mercado, porque são custos menores, mais flexíveis, mais rápidas. Então, acho que esse é um ponto. A coragem de fazer diferente. E a história do PDCA, né? Plan, Do, Check and Action, né? Então, a gente tem que planejar, fazer, checar e agir em correção. Então, acho que assim, esses três pontos são super importantes. Eu estou vivendo um momento aqui super desafiador, porque assumiu mais algumas áreas além da comercial, né? Assumi o marketing, assumi BI, assumi algumas outras coisas. E assim, tá todo mundo sentado em 3, 4 cadeiras, né? No mundo profissional, infelizmente, assim, as empresas estão cada vez mais enxutas e a gente sentado em 3, 4 cadeiras para
fazer a coisa acontecer. Então, precisa ter flexibilidade, desapegar do passado, entender que tem que ter adaptabilidade muito grande, porque as coisas estão se transformando. E eu queria abrir para perguntas aqui, porque... Legal, olha, a Gisele está aí. Agora eu vou fazer a primeira pergunta. Gi, você que tem um contato com muita gente, né, principalmente com outros líderes, você está falando dessa questão de estar sentado em 3 cadeiras. Então, assim, uma das coisas que foi bem legal que aconteceu com a Gisele foi promovida em plena crise, né? Ela aí, ó, já ganhou aí uma possibilidade, ela já teve uma promoção em plena crise, então ela está aí, né, sentando em 3, 4 cadeiras mesmo, né, Gi? Mas uma das coisas que eu tenho para falar, perguntar para você é o seguinte, principalmente você que tem muita gente, né, tá conversando com muita gente, você está sentindo de repente, uma diferença maior desse gestor, desse líder, que ele ainda está olhando mais para o passado, ele está sendo um pouco mais inflexível, ele está sofrendo mais? O que você está vendo aí dos líderes? Eu acho, Giovana, que a gente vive num mundo com tudo junto misturado. Então, sim, eu tenho, dentro da empresa, eu tenho o old school, que é o cara que tem aquela coisa verticalizada, que quer ser o chefe, que quer mandar. E você tem um cara super flexível, que tem a equipe mais preparada. E aqui em São Paulo isso é muito comum, porque assim, você tem clientes, agências de propaganda e com assim... O Johnny, o nosso presidente, fala que ele gosta da cabeça branca com cabeça preto junto, né? Que é a experiência do sênior com a inovação do jovem. Isso é super importante nas empresas. E a gente tem um conflito muito grande. Então, assim, acho que é uma evolução essa liderança mais participativa. É uma tendência, porque as pessoas hoje querem ser felizes. Eu falo para os meus filhos assim, a gente foi criado para dar certo. Os nossos filhos são criados para ser felizes, né? Então, tem propósito de vida, uma outra ideia. E eles não têm mais essa questão de uma liderança impositiva ou que não seja participativa. Isso não existe mais na teoria, porque na prática existe muito, né? Então, a gente tem que ir aprendendo a como ser exemplo para esses nossos colegas líderes old school, tentar se transformar também, porque daqui a pouco não tem mais espaço para isso. Vai ter que ser uma adequação, tanto dos que estão mais lá na frente, né, buscando, e dos que estão chegando também, tentando entender como é que a gente entra aí, né, no caminho do meio. Gente, alguém tem perguntas para a Gisele? Vamos lá. Levantem a mão aí quem está com perguntas para a Gisele, ou deixem aqui no comentário para nós. Pra gente... Não, sem pergunta. Sem pergunta. Nossa, olha, o povo bem aí, né? Ô, Gi, então assim, Gisele tá sempre com a gente, né? É sempre falo para ela que é uma honra eu poder estar com ela tão perto, porque ela foi super presente, ela me deu super feedback sobre o trabalho, principalmente do coaching na empresa, né, Gi? Ela acabou vivenciando isso também no time dela. Levei a Giovana para a Band. Pois é, a gente fez um trabalho muito legal na Band o ano passado, foi super importante aí, tanto para mim, e eu acho que também, né, para o público lá. O time todo. Para o nosso time. E agora a gente está aqui. Então, o nosso projeto, o nosso objetivo, realmente, assim como a Gisele está presente em vários lugares. Então, se vocês colocarem aí, ela participou de várias lives essa semana aqui com outras pessoas, falando de assuntos que realmente são assuntos que todo mundo está buscando, né? E eu falei, Gi, hoje vamos bater um papo com o pessoal. Então, Gi, obrigada, gratidão, amiga, pela participação aí. É sempre bom ouvir, né, uma outra pessoa, principalmente uma pessoa que está tão aí ativa nesse movimento de trabalho agora. Obrigada, Gi. E a gente vai, então, só para finalizar aqui o nosso... Até aqui tudo bem, pessoal? Dá um sinalzinho aí para nós. Gostaram aí da participação da Gi? Palmas para a Gi. Obrigada, querida. Valeu. Gisele Toledo. Depois você coloca para nós, Gi, por favor, no comentários a sua... Oi, estão escutando? Arroba, tá? Para a gente... Acho que alguém está falando aí. Tem alguma pergunta? Oi, eu tenho, Anderson. Oi, Anderson, perdão, desculpa. Vamos lá. Eu queria perguntar para a Gisele. Eu tenho uma turma,
uma leva muito forte de vendedores, e que eu sempre peço que as minhas dificuldades sempre foi com que o nosso cliente se atualizasse, porque a gente depende do comércio dele, né? Então, essa sempre foi uma dificuldade nossa. Assim como nós, gestores, dependemos do esforço do outro, nossas vendas também dependem do nosso cliente. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte, como que vocês da mídia, vocês da televisão, vocês veem essa mudança e também eu acho que vocês também devem ter esse caso, né? Como é que vocês enxergam essa dificuldade? Como vocês veem essa visão aí? Anderson, deixa eu te perguntar, qual que é o seu produto? O meu ramo é o ramo para gato, cachorro, pet, né? Todo esse novo mercado aí. Ah, tá. Bom, na verdade, na área de comunicação, né, em televisão, a gente fala muito que a gente é um consultor dos nossos clientes, porque o cliente entende do negócio dele, mas não de propaganda. Só que todo mundo acha que entende de propaganda, na verdade, né? Não, eu faço um post no Facebook e está tudo resolvido. Eu ponho o meu comercial numa televisão e está tudo resolvido. E não é assim. Né? A comunicação tem que ser um todo para ela conseguir atingir os objetivos. Você tem que ter produto, preço, comunicação, várias coisas. Então, a gente atua muito como um consultor. Né? Acho que sugestão para você é preparar muito a sua equipe para que a sua equipe seja um consultor de vendas e mostre para o seu cliente a necessidade de ter o seu produto, o seu serviço. Né? A gente tem que desenvolver necessidade mesmo no outro. Porque você imagina, para a gente, propaganda nem ainda mais na crise, não é um gênero de primeira necessidade nunca, né? Então, assim, como a gente constrói essa relação com o cliente através de uma consultoria, efetivamente. Você tem que ter gente muito bem preparada para conseguir estabelecer isso. Eu acho que o grande nome do jogo é desenvolver seu time. Eu acho. Concordo. Muito obrigado. Imagina. Tem mais uma pergunta aqui, acho que escreveram... Tem mais duas perguntas. Anderson, você é de onde? Só para eu não entender o sotaque? Rio Grande do Sul. Ah, que legal! Seja bem-vindo. Gi, tem duas perguntas aqui para você. O Ulisses está perguntando o seguinte: quais foram os maiores desafios que você tinha no seu time Band e que depois do treinamento de inteligência emocional melhorou, tá? E quais foram os ganhos para o seu time? Eu acho que um ponto muito importante é a união. Eu acho que, assim, quando a gente tem... Não adianta ter um jogador excelente fazendo gol contra, né? Não resolve nada. Então, assim, você tem que ter a união do time para conseguir mensurar seus resultados. Eu acho que é o ponto mais importante da inteligência emocional, entender que o coleguinha, que o amigo não é concorrente, é parceiro, entender que o elo... que a gente é um elo, se um der certo, todo mundo dá certo. Se um der errado, todo mundo dá errado. Então, assim, eu acho que a união determina o sucesso da equipe. Só que não é fácil unir pessoas de cabeças diferentes, com interesses diferentes, principalmente em vendas com cada um querendo vendo o seu bolso, né? Então, é uma atividade, a área comercial é uma atividade desafiadora, é uma atividade de pessoas muito assertivas. Você não pode ter uma pessoa pouco assertiva na área comercial, porque não vai vender nada, né? São perfis muito diferentes de uma comercial, por exemplo, de uma pessoa do financeiro. Então, manter a união num time comercial é um grande desafio. E eu acho que a inteligência emocional entra muito nessa área de união, de entender que a gente tem que ser uniforme, mas não unido, mas não uniforme, que a gente tem que entender as diferenças, né? A uniformidade não ajuda, a gente tem que ter a diversidade para poder atender clientes diferentes, para ter visões diferentes, para conseguir escutar o outro, para o colega compartilhar com o outro. Então, a inteligência emocional, até na hora da devolutiva do líder com o funcionário, escutar o funcionário, escutar a pessoa do time, porque a gente não acerta sempre. Eu sempre gostei de ter gente bem
bem articulada no meu time para eu poder crescer, né? Então, eu sempre tive pessoas questionadoras, isso é ótimo. E tem líder que não gosta. Só que isso precisa ter inteligência emocional. Porque não é porque ele está te questionando que ele está contra você, não. Ele está, às vezes, até te ajudando a crescer. Eu acho que nesse ponto é super importante a gente ter inteligência emocional. Legal. Aí ele fala o seguinte, Gisele, você sempre foi líder, a Mari, tá? A Mari Diel. Gisele, você sempre foi líder em sua carreira? Conta um pouco para nós a sua trajetória. Conta aí, Gi. Ai, meu Deus, vamos Resumo. lá. Nossa, 20 e tantos anos. Eu comecei como estagiária na DC. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Eu fazia faculdade e já trabalhava. E aí comecei como estagiária de relações públicas. Na época eu fazia a faculdade de comunicação. Depois fui trabalhar numa agência de propaganda como atendimento. Depois fui para uma indústria. Quando eu cheguei na indústria, eu fui contratada também com RP. E aí, depois de 2, 3 anos, eu assumi a supervisão do marketing. Depois eu fui para a Band, assumi uma gerência de vendas. Depois eu saí, fui para a SBT, depois eu voltei como diretora de rádio e televisão. E aí depois eu fui convidada para assumir a direção em São Paulo, a primeira mulher diretora na TV em São Paulo. Olha, que é um que desafio legal, também, né? Viver no meio desse monte de... Não que seja diferente, né? Mas, na verdade, às vezes a gente se sente meio... Tem um sentimento velado, do machismo velado ainda, né? Mas a gente passa isso. E você tem quantos anos de Band, Gi? Só para a gente entender aqui. Eu saí, eu fiquei 8 anos, saí, eu voltei, tem 11. Então tá quase 20 anos de Band já aí nessa história. Legal, Gi. Gente, mais alguma pergunta para Gisele? Vamos lá para a gente continuar aqui para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje. Tudo bem? Ó, tem gente de Chapecó, de onde mais? São José dos Campos, né? Vamos colocar aqui para nós de onde vocês são, para depois, né, eu contemplar aqui, beleza? Então, vamos lá. Obrigada, Gi, mais uma vez. Gratidão, amiga. Vamos que vamos. É sempre importante a gente estar aí crescendo e contribuindo. A Gisele sempre traz aí uma visão bem legal. Então, gostaram do meu presente para vocês? Foi bom? Show de bola. Então, pessoal, é o seguinte... Hoje a gente está aqui com uma série, né, de coisas que a gente discutiu. A gente discutiu sobre todas as ferramentas, várias, né? Todas não, várias ferramentas que a gente pode estar desenvolvendo para melhorar o nosso trabalho, o nosso pilar profissional, principalmente, né, voltado aí e falando de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é realmente um diferencial para o profissional do futuro. Mas mais do que isso, eu queria contextualizar para vocês essa questão da decisão, de qual é o lado que nós vamos jogar, né? A gente percebe até na fala da Gisele que ela é uma profissional que vibra, né? Ela tem mesmo diante de desafios, ela ser lá, né, convidada e ser uma da única mulher dentro lá do alto escalão de um canal de televisão tão importante para o nosso, né, para o nosso país. Ela é uma única mulher que está lá entre os diretores e mesmo assim ela precisou decidir jogar, né, jogar positivamente aí para construir o que ela está vivendo hoje, que ela está aí, né, sendo tão flexível, a gente tem falado muito disso, né, Gi? Que está vivendo aí cada dia uma coisa nova, né? Ela tem falado muito disso. Nossa, uma hora é isso, foi promovida, muitas coisas mudaram e ela ainda tem a vida pessoal dela, como ela falou. E a gente sabe que o caso da Gisele, existem muitas Giseles por aí, não é? Existem muitas Giseles, muitos Paulos, muitos Carlos, muitos Josés, muitos Andersons que estão em busca de desenvolver, que estão em busca de aperfeiçoar, que estão em busca de crescer. E a gente sabe que esse é o exercício. E aí o maior exercício de todos é a gente decidir. Eu gostei muito dessa imagem, que é decidir com quem nós vamos jogar. E quando eu estava fazendo, né, esse material com vocês, eu estou lendo mais uma vez um livro que eu gosto, que eu já li, que agora eu estou lendo de novo, que ele fala de sociedade, né? Sociedade. E ele falou... Opa, perdi aqui. E ele falou
sobre uma sociedade muito importante que eu queria realmente finalizar isso para vocês. Não interessa se eu estou focada hoje em adaptação profissional, não sei se você aí está mais pensativo e buscando desenvolver uma relação conjugal, a sua saúde, eu não sei em qual pilar que você está dando mais atenção, na sua espiritualidade, no seu financeiro, eu não sei realmente quais são aí, né, os objetivos que você tem na vida. Mas uma das coisas que eu queria muito desenvolver com vocês nesse momento, principalmente na questão profissional, para a gente amarrar tudo isso, é que quando você decide aí no seu trabalho que você vai ser sócio de algo muito superior a você, né? E eu lembro que quando eu estava trabalhando e desenvolvendo o meu trabalho com a Mary Kay, dos grandes diferenciais da senhora Mary Kay é que ela falava que o único sócio dela, o maior sócio dela, ela até teve outro sócio, mas o mais importante sócio dela, que ela nunca abriu mão, foi a sociedade que ela tinha com Deus. Então, independente da posição profissional que você tem, independente do negócio que você toca, né? Do projeto que você tem nas suas mãos, se você realmente está buscando ser diferente, né, ser uma pessoa muito mais inspiradora, impulsionadora, é importantíssimo que você traga uma ampliação espiritual para o seu negócio e que você enxergue que através do seu trabalho você pode agir não só para fazer muita diferença na sua vida, mas na vida das pessoas que trabalham com você, mas no mundo, com todas as coisas que é possível de você desenvolver através do seu trabalho. Então, decida também trazer aí para o seu negócio, se você ainda não tem, essa sociedade importante com Deus, porque eu tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial para a sua vida, tá? Então, respira fundo, pede conexão, pede sabedoria, que eu tenho certeza, né? A gente tem livros que falam, né, de profissionais, de pessoas que fizeram tantas diferenças nesse mundo, porque elas não só viveram profissionalmente o trabalho delas, exerceram a missão profissional delas de uma forma tão técnica e boa, mas elas tiveram muita inspiração e proteção espiritual. Então, que a gente possa realmente estar conectado com algo muito superior a nós, para que a gente se torne não só o mais do que a pessoa que a gente nasceu para ser, mas o profissional que a gente nasceu para ser. Certo? Então, conecte-se a isso, busquem isso, porque mais do que ferramentas técnicas, quando a gente tem emoções em ordem, a nossa espiritualidade sendo atendida, né, o nosso coração pulsando, a nossa mente vibrando positivamente, a gente vai conseguir agir melhor, ter superpoderes com as nossas ações, porque a gente vai ter muito mais sabedoria, né? Muito mais condição para decidir e buscar os nossos sonhos. Beleza, pessoal? Então, eu queria muito agradecer por vocês estarem aqui comigo. Ah lá, a Gisele quer falar. Eu quero agradecer, em especial a Milena, que trabalhou comigo. A Mi tá aí. Um dia eu vou roubar ela para mim de novo aqui para São Paulo. Olha só, a Milena começou a carreira comigo, é uma profissional incrível, que eu tenho muito orgulho de ter participado da vida dela, e aí eu queria agradecer a presença dela aqui também. Milena, tô morrendo de saudade. Gente, obrigada. Você está me ouvindo? Todo mundo está te ouvindo, Mi, pode falar. Então tá bom, não sei se o vídeo está saindo, mas eu vou falar. Eu que agradeço, foram mais de 14 anos trabalhando com a Gisele na Band e, sem dúvida, foi um líder que me inspirou e me inspira até hoje. É engraçado que tem coisas que ela fala, que é frases de Gisele, que a gente já completa, porque é tão incorporado, ela consegue repassar isso tanto para a equipe que a gente carrega para a vida. Então, sem dúvida, foi um prazer muito grande também trabalhar. E, Gi, você sabe que também o quanto você é especial para mim, né? Então, muito obrigada. E a Giovana também, porque a gente também fez um trabalho junta e eu sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigada. Oh, querida, você é o máximo. Delícia, é isso mesmo. A Milena hoje está na vanguarda, ela não está mais na Band, né, Gi? Mas é o que a Gi falou. Agora eu vou levar ela para São Paulo. São José ficou pequeno para ela, tem que vir para cá. É isso aí, tá vendo, Mi? Que você vai rodar, vai passear logo, hein? Bem, olha o plano de visão.
Eu queria muito agradecer vocês, né, por essa oportunidade. Eu sei que se a gente tivesse presencial, a gente poderia estar trocando muitas ideias, muitas experiências, mas eu acho que esse encontro foi super positivo, porque eu acho que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu algumas coisas que podem aí ser aplicadas no nosso dia a dia. Não deixem de ler o livro Poder da Ação se você ainda não leu esse livro. É extremamente importante, principalmente porque ele é recheado de exercícios, né? Você pode trazer os conteúdos para todas as áreas da sua vida, é super legal. E uma das coisas também que o Poder da Ação ele traz é uma possibilidade de você flexibilizar muito as atividades dele, tanto para você quanto para quem você está trabalhando. Então, isso é muito legal também. Então, não deixem de ler o livro. Quem já leu, né, já sabe como é que funciona. Queria muito agradecer vocês, né? E aí eu tenho 2 pedidos importantes, na verdade 3, tá? Primeiro é um pedido. Eu queria muito que vocês trouxessem para mim aí, se possível, né? Eu vou postar uma imagem agora lá no Instagram. Queria muito que vocês colocassem um comentário para mim de como foi a nossa vivência, como é que foi para você estar aqui com a gente nesse bate-papo, nesse encontro online Poder da Ação. Se você puder deixar um comentário para mim lá, é super importante. Eu tô muito trabalhando ativamente para aumentar o meu número de inscritos no canal do YouTube, porque assim, quanto a gente tem mais de 1.000 inscritos, a gente consegue levar para mais pessoas os conteúdos, se você curtiu esse conteúdo, né, claro. E a partir de agora, a gente tem um grupo lá no Telegram, onde eu vou desenvolver um trabalho de inteligência emocional focado para liderança. Então, se você é líder, se você é gestor, se você é um profissional que está antenado nas questões profissionais, entra nesse grupo do Telegram que está aqui. Se você, lá no Telegram, se você colocar Giovana Mota Reaja, você vai estar já, você vai conseguir selecionar esse grupo, e aí você entra nesse canal lá no Telegram, que vai ser super legal. A partir agora, dessa semana, a gente começa com conteúdo diário, totalmente focado na liderança, totalmente focado na gestão, no profissional do futuro, na inteligência emocional do líder, tá bom? E eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez, foi uma grande alegria. Vamos tirar uma foto, pode parar aí.